Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, seja sobre a vida de vocês a graça do Senhor nosso Deus. Muito feliz por estarmos juntos mais uma vez através do YouTube e quero aqui manifestar a minha gratidão a Deus porque por mais de 3 meses nós estivemos juntos. Eu aí no seu dispositivo, você aí no seu sofá, na sua cama, conectado à internet, cultuando ao Senhor de forma virtual. Eu quero agradecer a Deus, quero louvar a Deus que nos proporcionou essa possibilidade, quero agradecer a Deus por ter dado aos homens a capacidade de descobrir, não é, através de estudos e testes e mais testes, terem criado esse canal de comunicação virtual que é o YouTube. E quero louvar a Deus por você também que participou conosco nessas várias quartas-feiras. E estamos encerrando hoje esse sistema de cultos online. Quero dizer para vocês que o estudo das cartas de João continuará sendo postado no YouTube, não mais como um culto, mas como um estudo. Se você deseja concluir o estudo expositivo dessas cartas, vocês então poderão acessar o YouTube, que estará lá no nosso canal. Ok? Quero orar com vocês, depois nós vamos louvar a Deus com o nosso ministério de música e retornaremos para a conclusão do capítulo 1 da primeira carta de João. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu ao longo destas quartas-feiras. Foram várias quartas-feiras, foram mais de 3 meses de reuniões, de cultos, ó Deus, virtuais. E nós te louvamos porque muitos irmãos se conectaram à internet, muitos irmãos puderam louvar ao Senhor, puderam ouvir a sua palavra através deste veículo chamado YouTube. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos porque sabemos que a tua igreja continuou reunida, a tua igreja continuou orando, continuou louvando, continuou glorificando o seu nome. Nós te agradecemos, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue agora falando conosco, permitindo que o nosso retorno aconteça de maneira segura, permitindo, ó Deus, que em nome de Jesus tenhamos da parte do Senhor os mesmos elementos que sempre estiveram presentes em nossos cultos presenciais, e que nós possamos continuar, ó Deus, sendo fortalecidos pela sua palavra que continuará sendo ministrada. Muito obrigado por este momento, nós te louvamos, aceite agora o nosso louvor e fala conosco através da sua palavra, é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Amém. Vamos louvar ao Senhor então? Daqui a pouquinho nós retornamos para a continuação dos nossos estudos expositivos na carta de João. Olá, pastor, olá, igreja. Uma alegria estar com você aqui neste momento, neste dia. Eu queria chamar você para adorar, para entregar o seu coração, para celebrar esse Deus. Comece a meditar, a pensar no que você deseja entregar a Ele, o que você deseja consagrar a esse Deus. E celebre a Ele, adore conosco. Amém? Vamos juntos adorá-lo. A minha vida eu entrego.
Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Quero aqui agradecer ao irmão Cristiano, à irmã Graciene, a Maria Clara, a Ana Luísa, ao João Pedro, ao irmão Rodolfo e a todos os irmãos que nos ajudaram nesse período de pandemia, de isolamento social, louvando ao Senhor conosco. Foi uma bênção e eu quero agradecer aqui todos vocês, quero agradecer a irmã Thaís, o irmão Marcinho, a irmã Meirielle, a Ragna, a irmã Cida e todos os demais componentes do louvor que participaram conosco desses momentos tão inspirativos, louvando e glorificando o nome do Senhor. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém, irmãos? Então vamos lá. Peguem suas Bíblias, por favor. Abram suas Bíblias. Nós vamos ler primeira carta de João, capítulo 1. Hoje nós leremos, primeira carta de João, capítulo 1. Hoje nós leremos os versículos 8 a 10. E nós vamos encerrar o capítulo 1 dessa carta, que é chamada de Epístola Geral, juntamente com as outras duas cartas, as cartas de Pedro, a carta de Judas e a carta de Tiago. São cartas que foram escritas para os cristãos das igrejas fundadas e organizadas no primeiro século. Só para recapitular, os irmãos sabem, João escreveu essa carta antes do seu exílio na ilha de Patmos, e ele escreve essa carta já no final do primeiro século, e aqui ele vai dar conselhos práticos para a vida cristã e vai combater, principalmente combater, uma heresia do primeiro século chamada de gnosticismo, que adentrara, não é, as igrejas e estavam pervertendo as principais doutrinas cristãs, dentre elas a ressurreição corpórea de Jesus. Então é muito importante que nós entendamos os objetivos de cada carta, de cada livro da Bíblia, porque isso nos ajuda a entender as intenções do autor. Aqui no caso, João e dos demais autores dos livros e cartas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então é muito importante que nós entendamos a data em que foi escrita, o autor, a intenção do autor, o porquê de escrever aquele determinado documento, porque isso serve de pano de fundo na nossa interpretação. E se tem uma coisa que nós precisamos hoje é interpretar a Bíblia de maneira correta. A má interpretação da Bíblia, uma interpretação errônea, pode levar a heresias destruidoras. É o que nós temos visto hoje. Muito dos ensinos heréticos que fazem parte hoje desse bojo doutrinário do evangelicalismo moderno, muito disso é fruto de uma exegese deficiente. Não se há um compromisso no estudo e na interpretação correta das Escrituras. E Deus vai cobrar de nós todo e qualquer ensino errôneo e equivocado que saiu de nossos lábios. Por isso é muito importante que nós conheçamos também as questões históricas que envolvem cada livro da Bíblia. Bom, fazendo um resumo para vocês, o que é que nós aprendemos até aqui, principalmente no versículo 7? João está dizendo o seguinte: olha, nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos no verbo, nós estivemos presentes, conhecemos, nós fomos testemunhas oculares de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se manifestou em carne, nós colocamos a mão nele, e esse Jesus deixou para nós um ensinamento muito claro: Deus é luz, não há trevas em Deus. E se alguém diz que está em Deus e vive nas trevas, não é? Isso aí é uma coisa completamente incongruente, isso é impossível. Não há como se estar em Deus e viver nas trevas. E uma das características daquele que vive na luz é a sua facilidade de conviver com outros que vivem na luz. Ou seja, se nós estamos na luz, como ele está na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo vai nos purificar de todo pecado, não é? É muito importante que nós frisemos isso. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós protestantes, nós evangélicos,
nós discordamos dos católicos quando eles afirmam, por exemplo, e ensinam sobre a doutrina do purgatório. Para um católico existe um lugar, uma antessala, onde você vai estar purificando os seus pecados antes de adentrar ao céu. Mas pela palavra de Deus nós cremos que o que purifica o nosso pecado não é um lugar, não é uma condição, mas é uma pessoa, e é o sangue dessa pessoa. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não há pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa purificar. Isso é muito importante. Só existe um pecado na Bíblia que não tem perdão. É o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É o ápice, é o ponto culminante da incredulidade. Quando alguém começa a atribuir a Satanás as obras do Espírito Santo, essa pessoa está tão cega, essa pessoa está com o coração tão endurecido que é impossível a essa pessoa o arrependimento. E se não há arrependimento, não há perdão. E se não há perdão, não há salvação. É muito importante que nós entendamos, então, como doutrina bíblica, doutrina saudável, que a purificação do nosso pecado, ela não se dá num lugar específico, como muitos dos nossos amigos católicos acreditam, mas ela se dá numa pessoa. E essa pessoa derramou o seu sangue para que isso fosse possível. Então João agora, nos versículos 8 a 10, ele vai falar especificamente disso, dessa questão do pecado, da confissão do pecado, o que é necessário para que o perdão de Deus, a graça de Deus, a justificação venha sobre nós. É muito importante que nós tenhamos uma compreensão acerca desta importante doutrina cristã. E João vai dizer assim aqui nos versículos 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. O versículo 10 parece estar em consonância com o versículo 8. Queridos, vamos falar um pouco sobre isso. Vamos pensar um pouco sobre essa questão do pecado. Em primeiro lugar, o que significa pecado? Nós vamos ter a definição de pecado de acordo com a visão humana e nós temos uma definição de pecado de acordo com a visão divina, não é? Os homens classificam o pecado, os homens negam o pecado, os homens não se importam com o pecado, não é? Existem algumas produtoras de TV que até se utilizaram desse termo em suas produções cinematográficas, não é? Por exemplo, há um tempo atrás, a Rede Globo de televisão, ela exibiu uma novela chamada A Cor do Pecado, né? E ali, naquela novela, eu não vi, confesso para vocês que eu não sou adepto de novelas, mas nós sempre temos uma informação aqui e ali, no site jornalístico, sempre tínhamos ali uma informação acerca dos capítulos da novela. É óbvio, a Globo ela vai divulgar as suas obras, e nós vimos que o pecado na novela era retratado como algo benéfico, não é? Nós vamos ver também isso nas produções de Hollywood. Então o mundo tem uma visão de pecado. O mundo banaliza o pecado. Para o mundo o pecado é bom, o pecado é gostoso, o pecado traz prazer, o mundo se aproveita do pecado, o mundo se utiliza do pecado. O pecado ele está nas manchetes de televisão, ele está nos filmes, ele está nas revistas, ele está em lugares específicos, não é? O mundo ele trabalha na divulgação do pecado, o mundo incentiva o pecado, o mundo mostra que o pecado é algo prazeroso. Essa é a visão que o mundo tem, a visão que o homem tem acerca do pecado. O pecado ele é tratado como algo benéfico, ele é tratado como algo inevitável, não é? Mas Deus também tem uma visão de pecado. E a visão de Deus é que o pecado afronta a santidade de Deus. O pecado é mau, o pecado é destrutivo. Paulo vai dizer que o salário do pecado é
a morte. Paulo vai dizer também que todos pecaram e destituídos estão, ou seja, afastados estão da glória de Deus. Observe que o pecado, na visão paulina, na visão bíblica, é o responsável por privar o homem da glória de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 59, não é? A palavra de Deus vai nos dizer, lá no versículo 2, que os nossos pecados, ou seja, as nossas iniquidades, nos afastam, nos separam de Deus, e por conta disso Deus não nos ouve. Nós vamos ver que pecado tratado na Bíblia, nós vamos ver que o pecado, ele é retratado na Bíblia como algo perverso, destrutivo e algo que tira de nós, não é, o sentido para o qual existimos. Nós sabemos que nós viemos a esse mundo, nós estamos nesse mundo para a glória de Deus, e o pecado deturpa isso. O pecado faz com que o homem viva, mas não para a glória de Deus. O pecado leva o homem a viver para a glória de si mesmo, a viver para satisfazer os seus instintos, os seus desejos. E quanto mais o homem peca, mais distante ele está de Deus. Então observe o antagonismo entre a visão humana de pecado e a visão divina de pecado. O pecado é algo muito sério, muito grave. Não existe, na visão de Deus, uma classificação de pecados. Pecado é pecado. Pecado, por menor que seja, por mais insignificante que seja, é uma afronta direta à santidade de Deus. E o pecado custou muito caro para Deus. Não é? Há uma música que nós cantamos na igreja, e eu confesso para vocês que existem músicas que nos marcam. E há uma música que nós cantamos na igreja que diz o seguinte: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, não é? Eu nunca saberei o preço. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós temos um vislumbre visível do que o pecado é capaz de fazer. Mas ninguém tem condições de entender a gravidade do pecado a não ser Deus. Nós não temos, como seres pecadores que somos, a capacidade de imaginar a gravidade do pecado como Deus tem. Deus sabe o quanto o pecado o afronta. O pecado, ele é uma demonstração visível da ingratidão, da insubmissão e da rebelião do homem para com Deus. O salmista vai dizer, por exemplo, Davi, no Salmo 32, Davi vai nos dar ali um nuance do que o pecado é capaz de fazer. Ele vai dizer assim: enquanto eu me calei, consumiram-se os meus ossos pelo meu gemido o dia todo, pois dia e noite a sua mão pesava sobre mim, e a minha alma se transformou numa sequidão de estio. Davi está se referindo a quê aqui? Ele está se referindo àquele pecado que ele cometeu com Batseba e ocultou. Davi adulterou com Batseba, engravidou Batseba, mandou matar o marido de Batseba e escondeu tudo debaixo do tapete. Por quase um ano, Davi simplesmente se calou, não houve confissão de pecados, não houve um enfrentamento do seu próprio pecado. Davi viveu como se não tivesse feito nada. E aqui ele vai dizer o que foi que isso ocasionou na sua vida. Então o pecado não é uma coisa simples. O pecado, ele é destrutivo. O ser humano que vive pecando e que não apresenta nenhum tipo de reação contra o pecado é um ser humano que está morrendo todos os dias. O pecado é a pior doença que existe, porque o pecado mata todos os dias. O pecado vai contaminando a alma, vai nos adoecendo moralmente e espiritualmente, seja ele qual for. Então João vai dizer uma coisa muito importante, ele vai dizer: se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Há muitas pessoas que negam o pecado em si mesmas, pessoas que pecam e vivem como se nada estivesse acontecendo. Não há nessas pessoas um sentimento de culpa, um sentimento de tristeza. Elas não sentem os efeitos devastadores do pecado em seus corações. Essas pessoas estão negando, elas estão dizendo com a sua vida, com a sua forma de viver, com o seu proceder, que elas não têm pecado.
Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer isso. Ele disse assim: eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado. Eu ouvi uma pessoa dizer isso uma vez, não é? Quer dizer, ela está apenas exteriorizando um sentimento que está presente no coração dela. Um dos maiores perigos que existe hoje é a autojustificação. É quando você percebe uma pessoa que cometeu um pecado, que cometeu um delito, mas ela trabalha arduamente para se auto-justificar e não reconhecer a gravidade daquilo que ela fez. Pessoas que não têm peso na consciência. Eu convivi com pessoas assim, pessoas que viviam fora dos padrões de Deus, fora da vontade de Deus, pessoas que não tinham a menor preocupação em agradar a Deus, faziam todo tipo de coisas que entristeciam ao Espírito Santo, coisas que, se eu e você fizéssemos, seríamos acometidos de uma culpa terrível, mas essas pessoas não. Elas viviam completamente descompromissadas com esse padrão moral e espiritual que Deus exige de nós. E essas pessoas viviam como se nada tivesse acontecido. Era normal, a maior normalidade, dia após dia, vivendo impregnadas, rolando na lama, impregnadas pelo pecado. Ah, queridos irmãos, existem duas maneiras de você negar alguma coisa. Você pode negar com os lábios, mas você também pode negar com a vida. E aqui João está dizendo: se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Uma das coisas que a verdade faz, uma das coisas que a verdade opera no nosso coração é uma profunda consciência de pecado. É uma profunda consciência do erro. E a verdade, ela é tão viva, mas tão viva, que quando ela habita em nós, quando ela entra em nós, qualquer que seja o pecado, seja uma palavra mal falada que você tenha falado, seja um pensamento que tenha brotado em você e que não deveria ter brotado, já é o suficiente para levar você para diante do Senhor e pedir perdão, porque você não consegue lidar com aquele sentimento de culpa que um pecado, por menor que seja, é capaz de provocar em você. Então João está dizendo aqui: se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Observe que os gnósticos, eles negavam a gravidade do pecado. Pelo contrário, os gnósticos incentivavam o pecado. Quando um gnóstico dizia que o corpo é mau e que ele deve ser entregue ao pecado para que o corpo seja destruído e o espírito possa se elevar, o gnóstico estava defendendo o pecado como algo bom. Entende? O gnóstico, na sua crença de que o corpo deve se deteriorar para que a alma possa se libertar, porque para o gnóstico o corpo é uma prisão. O gnóstico acreditava que a alma ela estava aprisionada no corpo. E que uma vez saindo desse corpo, não havia mais motivos, não havia mais razão para aquela alma voltar para um corpo material. Está entendendo por que o gnóstico negava a ressurreição corpórea de Jesus? Ele negava a ressurreição corpórea de Jesus por causa disso. Uma vez liberto do corpo físico, a alma está livre para simplesmente atingir o seu ápice espiritual, não é? Então o gnóstico entendia que era necessário, que o pecado era uma coisa boa. Por quê? Porque pecando você estaria deteriorando o seu corpo para que o seu espírito fosse elevado. Então aqui João está dizendo, olha, se dissermos que não temos pecado algum, porque essa era a crença. Muitas pessoas estavam tão cauterizadas, com o coração tão endurecido pelas práticas pecaminosas, porque a igreja primitiva estava inserida num contexto de imoralidade sem precedentes. A cidade de Corinto, por exemplo, era uma cidade tão imoral, mas tão imoral, que o termo Corinto virou uma espécie de palavra para depreciar alguém. Quando alguém queria depreciar outro, chamar outro de imoral, ele dizia assim: você é um coríntio, de tanta imoralidade que havia naquela cidade. E os gnósticos era como se eles incentivassem isso, essas práticas, para que o espírito pudesse ser aperfeiçoado e o corpo destruído. Então João está dizendo, se dissermos que não temos pecado algum,
nós estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, o pecado, ele não pode ser uma prática para aperfeiçoar você. O pecado não é algo que existe para tornar o seu espírito mais santo. Não! O pecado é destrutivo, o pecado ele é mortal, o pecado ele é diabólico. Então o que é que João aconselha? O que é que o João diz? Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados. Ao contrário do que muitas pessoas pensavam, em ocultar o seu pecado, em não encarar o seu pecado, em viver no pecado e fingir que ele não existia, João está dizendo, não é assim que se faz. Enquanto as pessoas se calam, enquanto as pessoas fingem não serem pecadoras, elas estão sendo destruídas, o pecado está corroendo sua alma e impossibilitando a essas pessoas a oportunidade de terem um relacionamento real com Deus, que é santo, santo, santo. Então, o que é que a palavra de Deus diz? O que é que João diz, inspirado pelo Espírito Santo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. O que João quis dizer com confessar os nossos pecados? Não é simplesmente você falar os seus pecados a Deus. Não. Se você acha que confessar os seus pecados é chegar diante de Deus e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados que eu cometi hoje, eu prometo que não vou cometê-los mais, ó Deus, eu errei, eu não devia ter feito isso, Senhor, perdoa os meus pecados. Não é isso. O que é confessar pecado? É você encarar o seu pecado de frente. É você chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, hoje eu fiz isso. Eu fiz isso dessa maneira e eu sei que isso que eu fiz tem consequências terríveis. Eu sei que isso que eu fiz entristeceu o Senhor. Pai Santo, eu cometi esse erro específico, eu falhei, eu não devia ter falado o que eu falei para aquela pessoa. Pai Santo, eu cobicei hoje isso, não deveria ter cobiçado, Senhor. Eu sei que isso te entristeceu, eu sei que isso te afrontou, eu sei que o meu pecado te custou muito caro, porque o sangue do teu filho foi a única coisa que pôde pagar o preço do meu pecado. Eu sei que isso foi muito grave. Eu estou aqui dizendo para o Senhor, eu tenho consciência do erro que eu cometi. E eu quero, com a tua graça e com a tua misericórdia, não cometê-lo mais e vou me esforçar para isso. É você considerar, encarar o seu pecado de frente. Não é simplesmente você falar, você apresentar a Deus os seus pecados por atacado e transformar o seu pedido de perdão num mantra. Não é isso. Tem muita gente que faz da oração um mantra, não é? Ajoelha-se quando ajoelha, fecha os olhos quando se fecha, e eleva as mãos aos céus quando se eleva, e fala com Deus aí uma meia dúzia de palavras, um mantra, e tá tudo bem, deixa eu viver, voltar para a minha vidinha e voltar a fazer as coisas que eu sempre fazia. Escute, a palavra de Deus diz assim, se confessarmos os nossos pecados, quem confessa o seu pecado tem consciência dele. Quem confessa o seu pecado sabe da gravidade dele. Quando você está diante de Deus para confessar o seu pecado, espera-se que você esteja envergonhado dele. Espera-se que aquele pecado que você está confessando esteja trazendo desconforto, tristeza, amargura para o seu coração. Se há mais alguém envolvido naquele pecado, você precisa chegar perto da pessoa e confessar para ela também. É algo para se tratar com seriedade, não é um mantra, não é uma frase meramente dita numa oração qualquer. Isso não é confissão de pecados. Não adianta você dizer na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não, isso não é confissão de pecados. Quando João está falando, se confessarmos os nossos pecados, entenda a seriedade das palavras de João. João está dizendo, se você reconhecer a gravidade do seu pecado, se você tiver uma consciência da dureza, do que esse pecado foi capaz de proporcionar, se você tiver consciência do que você fez, e se você estiver diante de Deus em oração, e você considerar e tratar e arrazoar com Deus sobre o seu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Quando um pecador está diante de Deus, confessando seu pecado, aquele pecado ele vai acompanhado de arrependimento, de contrição, de tristeza, de amargura. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O seu pecado tira o seu sono? O seu pecado muda o seu humor? O seu pecado, ele reflete em você de uma forma física? O seu pecado, ele arranca lágrimas dos seus olhos. O seu pecado te traz vergonha. Você já teve uma situação em que você ficou envergonhado de falar com Deus porque você sabia que tinha cometido um pecado? Se isso está acontecendo com você, glória a Deus. É assim mesmo. É isso que acontece com o crente. Mas se você pecou, se você cometeu um pecado e nem se lembra dele na sua oração, e depois, dirigindo seu carro, você lembrou que cometeu aquele delito naquele dia e que você não tinha confessado ele para Deus, aí você para seu carro, estaciona seu carro e fala assim: ah, Senhor, eu me lembrei aqui agora que eu cometi um pecado ontem, mas eu não te confessei. Eu cometi, viu? Perdoa teu servo mais essa vez. Tu sabes como é que é, né, Senhor? A carne é fraca, teu servo até pensou aí em não fazer aquilo, mas na hora eu não consegui resistir, eu acabei cometendo aquele pecado. Ó Senhor, perdoa o meu pecado. Meu querido, fique de boca fechada. Porque isso não é arrependimento, isso não é confissão. Não é isso que Deus quer de nós. Se você não está realmente sentindo culpa, dor, pesar pelo seu pecado, reveja a sua fé. Cristão que é cristão chora por causa do pecado. Cristão que é cristão se entristece por causa do pecado. Ele não dorme direito por causa do pecado. Ele muda seu humor por causa do pecado. Ele fica abafado por causa do pecado. Ele passa mal por causa do pecado. E é por isso que nós devemos confessar. Sabe por quê? Porque João diz: ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para arrancar de você esse peso, essa tristeza, essa amargura, essa dor. Eu não sei se você já teve essa experiência de chegar diante de Deus arrebentado pelo pecado, orar a Deus de forma sincera, resoluta, pedindo perdão de Deus, e você levanta da oração totalmente diferente de como você iniciou. Você levanta daquela posição, se você tem o costume de se ajoelhar, você levanta mais leve, você levanta mais feliz, mais confiante, a alegria volta, o humor volta, a felicidade volta. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo te purificou. Ele perdoou o seu pecado. Por isso vai e não peques mais. Se nós tivermos consciência do que significa fiel e justo para nos perdoar os pecados, nós vamos nos esforçar para não pecarmos mais. O que significa fiel e justo? Significa que Jesus Cristo, ele foi fiel até o fim. E significa que o Senhor é justo. Ou seja, Deus é o juiz e o advogado ao mesmo tempo. Ele é aquele que te condena, mas ele é aquele que te absolve. Por isso, fiel e justo mostra toda a predisposição de Deus em nos perdoar. Deus, ele é justo, porque ele puniu o nosso pecado, mas ele é fiel em cumprir principalmente aquilo que ele prometeu. Então é muito importante, queridos irmãos, que nós entendamos que quando pecamos, nós não estamos simplesmente cometendo um pecado e Deus vai deixar para lá. Não. Aquele pecado provavelmente representa uma gota do sangue de Jesus que caiu daquela cruz. Eu e você somos os grandes responsáveis pela morte de Jesus na cruz do Calvário. É como se nós estivéssemos com um martelo, batendo naqueles cravos, pregando o Filho de Deus na cruz. Nós somos os responsáveis. Aquela cruz era para nós. Nós é que merecíamos morrer. Por isso, precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos realmente considerar os nossos pecados, falar deles, conversar sobre eles com o Senhor, para mostrarmos ao Espírito Santo que nós temos consciência do que fizemos e que estamos dispostos a não fazê-lo mais. E aí João como que repete o que ele disse no versículo 8. Ele vai dizer: se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso. Por quê?
Porque Deus diz em sua palavra que nós somos pecadores. Não há ninguém que não tenha pecado, queridos. Não há ninguém que não tenha experimentado pecado. A palavra de Deus diz isso. O próprio Paulo vai dizer, e eu já falei anteriormente, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos se tornaram pecadores. O Salmo de número 14, por exemplo, o Salmo 53, vai dizer de forma muito clara, todos se desviaram e a uma se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, a palavra vai dizer, pois não há homem que não peque, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. A palavra de Deus diz isso por reiteradas vezes. Se nós dissermos que não temos pecado, eu não tenho pecado, se nós negarmos o pecado, não só com os lábios, mas com a nossa vida, nós estamos chamando Deus de mentiroso. E a verdade, a palavra de Deus não está em nós. Por isso, o que se espera de alguém que verdadeiramente teve um encontro com Cristo? Alguém que verdadeiramente teve um encontro com a palavra de Deus. É uma consciência profunda de pecado, seja ela qual for. O crente não tem sossego, o crente não tem paz se ele comete um pecado e não confessa. É por isso que nós precisamos confessar. É muito importante o que está aqui. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Zacarias. Por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Eu quero ler para você um texto da palavra de Deus, não é? Que está aqui no livro do profeta Zacarias, capítulo 3, por gentileza. Veja só que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. Zacarias, capítulo 3, nós leremos a partir do versículo 1. Olha só. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás estava ao seu lado direito para se opor a ele. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Este homem não é um tição tirado do fogo? Josué, usando vestes impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué, fiz com que a tua maldade seja tirada de ti, e te vestirei de vestes festivas. E eu disse, ponham-lhe um turbante limpo na cabeça. Puseram-lhe um turbante limpo na cabeça e o vestiram, e o anjo do Senhor estava ali em pé. Isso aqui é uma representação da nossa posição diante de Deus. Quando pecamos, nós temos um acusador. Satanás começa a nos acusar diante de Deus. Enquanto o nosso pecado está retido conosco, enquanto o nosso pecado ainda está presente, ele não saiu dos nossos lábios, ele não foi considerado, ele não foi confessado, Satanás começa a nos acusar. E Satanás começa a nos apresentar diante de Deus como seres indignos de sua graça. Eu não sei como se dá essa acusação. Não me pergunte, por favor, porque eu não sei como se dá. Mas eu sei que Satanás está lá nos acusando diante de Deus. Mas aí, como nós somos crentes em Jesus, é como se nós falássemos para o Senhor, ó Senhor, eu realmente sou tudo isso que Satanás diz que eu sou. Eu realmente sou um pecador. Eu cometi esse pecado. Mas eu creio no teu Filho Jesus. Eu creio que o teu Filho Jesus, ele morreu para que eu não cometesse o pecado que eu cometi e que o meu pecado não estivesse diante de ti de forma condenatória. Eu sei que o seu Filho Jesus morreu na cruz para que eu pudesse ser aceito por ti e não há nada mais importante para mim do que estar diante da sua presença. Mas nesse momento existe algo que está me privando da tua glória. Nesse momento existe algo que está me impedindo de sentir a sua presença, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo e de tudo que ele fez, perdoa-me, purifica-me. É como se nós fôssemos esse Josué usando vestes impuras.
e que estávamos diante do anjo do Senhor, aqui do versículo 3. Aí quando há confissão, olha só o que o anjo do Senhor diz: tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: fiz com que a tua maldade seja tirada de ti, e te vestirei de vestes festivas. É como se Deus tirasse aquela roupa suja e imunda e me desse uma roupa resplandecente, que foi lavada no sangue precioso de Jesus Cristo. É o que João vai nos dizer aqui. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João capítulo 1, versículo 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu querido irmão, qual foi o pecado que você cometeu e não tem deixado você ter paz? Confesse, fale com o Senhor, troque essas roupas sujas por roupas resplandecentes. O Senhor pode purificar o seu pecado, pode perdoar o seu pecado, pode reintroduzir você na presença dele. Existe perdão, existe graça, existe misericórdia, existe redenção, existe alguém que nos perdoa. Aleluia, glória a Deus. Por que ficar calado? Por que ficar negando que você cometeu um pecado? Por quê? Por que ficar negando esse ato pecaminoso na sua vida? Confesse. Chegue diante de Deus, converse com Deus sobre o seu pecado, abra seu coração, fale com Ele e você receberá o perdão. Agora, se você simplesmente fingir e viver como se nada tivesse acontecido, você está fazendo de Deus um mentiroso e você está provando por A mais B que a verdade ainda não habita em você. Porque todo aquele que é da verdade ouve a voz do Senhor. Todo aquele que é da verdade quer ter comunhão com o Senhor. Todo aquele que é da verdade não consegue, não suporta, não aceita, não consegue conviver com o pecado. Ele tem nojo do pecado, ele se entristece com o pecado. O pecado precisa ser nosso inimigo. Ainda que nós o cometamos, ainda que de vez em quando percamos uma batalha aqui, uma batalha ali, ainda que de vez em quando caiamos no meio do caminho, nos sujemos novamente, há alguém conosco disposto a nos limpar. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, Deus bendito eternamente. A Ele toda a honra e toda a glória para todo sempre. Oh, meu querido irmão, confesse seu pecado. Você cometeu algum pecado? Esse pecado está retido com você. Esse pecado está aí guardado nos recônditos do seu coração. Esse pecado está aí sendo varrido para debaixo do tapete. Não faça isso. Coloque-se diante de Deus hoje e fale com Deus: Senhor, não permita que eu tenha prazer no pecado. Não permita que eu tenha paz quando eu pecar. Não permita que eu durma bem se eu pecar. Não permita que os meus olhos fiquem secos se eu pecar. Traga ao meu coração a tristeza pelo pecado. Coloque nojo do pecado no meu coração. Permita que o pecado seja indesejado na minha vida, porque talvez você esteja se habituando com ele. Não faça isso, confesse o seu pecado. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só Jesus Cristo pode perdoar seus pecados. Eu não posso. Não há ser humano nenhum que pode, mas Deus pode. É isso que João quer nos dizer aqui na sua primeira carta, capítulo 1. Então, apenas para que nós fechemos, o Verbo se manifestou, o Verbo veio, esse Verbo Jesus Cristo esteve presente com seus discípulos, João estava entre eles, João viu, João ouviu, João tocou nele, João conversou com ele, João viu as maravilhas que o Verbo fez, João pôde ver Jesus ressurreto, e Jesus deixou uma doutrina que Deus é luz, não há trevas em Deus. E se alguém diz que está em Deus, mas vive nas trevas, vive acreditando nessas doutrinas mortais ensinadas por esses hereges, vive vivendo uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, isso é impossível. Se você está na luz, você tem que viver na luz. E se você vive na luz, você vai congregar, você vai conviver com outros que também estão na luz. Você vai estar presente juntamente com outros que também estão na luz.
Agora, se porventura existe pecado em você, se você não está conseguindo viver com aqueles que estão na luz, porque você está em trevas, você tem cometido pecados, o sangue de Jesus Cristo pode purificar você. Basta que você confesse seus pecados, que você reconheça a gravidade dos seus pecados, que você lute contra seus pecados, considere os seus pecados, fale dos seus pecados para Deus. Ele perdoará você e purificará você de toda injustiça. É isso que o capítulo 1 de João quer nos ensinar. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Confesse seu pecado. Você gostaria de fazer isso agora? Quem sabe agora você poderia confessar seu pecado a Deus. Vir para a luz. Ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te confesso o meu pecado agora. Eu fiz isso e aquilo. Senhor, eu errei. Eu cometi esse pecado. Eu cometi algo terrível. Sei da gravidade dele. Sei que ele te entristeceu. Eu tenho passado esses dias sem falar sobre ele com o Senhor, porque eu estou com vergonha, eu estou com medo. Mas eu fiz algo terrível, Senhor. Algo que tu sabes o que foi. Foi sério mesmo, foi grave mesmo. Algo que não foi uma atitude simples, foi um pecado terrível que eu cometi. Mas eu não aguento, Pai, eu não aguento viver sem tua graça. Eu não aguento viver sem a sua presença. O Senhor me é muito importante, eu te amo. Por isso eu quero a sua presença de novo, eu quero a sua glória de novo. Eu quero andar na luz, eu quero voltar para a luz. Perdoa meu pecado, Senhor. Se for preciso, eu vou conversar com a pessoa que está envolvida nesse pecado. Eu vou confessar o meu pecado para aquela pessoa que eu ofendi. Eu vou fazer o que for preciso, Pai, mas me purifica dessa injustiça. Que o sangue do teu filho me lave, e se o sangue do teu filho me lavar, eu serei mais alvo do que a neve. Em nome de Jesus. Ó Deus amado, ó Deus bendito, perdoa meu pecado. Perdoa meu pecado. Eu preciso do teu perdão nesse momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença conosco todas essas quartas-feiras. Lembrando que domingo agora estaremos voltando às nossas atividades presenciais. Domingo agora, retornamos. E eu quero contar com você em um dos cultos que celebraremos. 8h30 às 9h30, 10 às 11, 18h30 às 19h30, 20 às 21. Estaremos lá. De manhã, continuaremos o nosso estudo em Romanos capítulo 12. E à noite, eu quero te convidar a ler comigo Êxodo capítulo 2, de 1 a 10. Nós vamos meditar sobre a filha de Faraó. Você já ouviu alguma mensagem sobre a filha de Faraó? Eu quero te convidar a estar presente conosco nesse domingo. Você que se cadastrou de 20 às 21 horas. Nós temos vaga para esse culto. Se você ainda não se cadastrou achando que está cheio, não está. Há vaga para o culto de 20 às 21 horas. Se você quiser mudar, fale comigo, porque nosso culto de 20 às 21 horas ainda há muitas vagas. Para os de 18h30 às 19h30 também. Nós vamos meditar sobre esta mensagem. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham um restante de quarta-feira abençoado.